Resumo da Série B com os nossos. Ceará, Fortaleza e Sport vencem. CRB não perdeu, mas também não ganhou e segue sem vencer na competição. Ceará mostrou sua força e garantiu mais 3 pontos. Fortaleza faz valer seu mando de campo e também faz 3 pontos. Sport de virada com técnico até o momento interino também vence. E no final do jogo o CRB garante o empate. A gente vai falar um pouco dessas 4 partidas, desculpa, né, dos próximos jogos, classificação da Série B. Então eu quero você aí, torcedor do futebol do Norte e Nordeste, torcedor do futebol nordestino, aqui forte no canal, deixa o like, ativa as notificações, dá aquela hypada no vídeo e fica no vídeo até o final. Eu quero a sua opinião. Quem vai brigar pelo acesso? Ah, só tá começando, mas é assim mesmo. É começando que a gente já começa a ver quem pode fazer alguma coisa. São 3 rodadas. Ponto corrido, campeonato longo, todo ponto é importante. Vamos pro resumo desses 3 jogos? Então fica até o final. Não saia daí não, gente. Fica aí, na moral. Volto depois da vinheta. Sente o clima, papai. Resumo da Série B com os nossos. Aqui é só Norte e Nordeste, respeitando todos os clubes do Brasil, mas aqui a gente só fala de futebol do Norte e Nordeste. Vamos lá? Vamos começar aqui, gente, com o Ceará. Deixa eu botar meu destaque aqui. De cada um eu trouxe um destaque. Impossível não destacar o paredão chamado Richard. Paredão chamado Richard. Jogou muito. Garrou muito. Pegou muito. Um monstro. Primeiro tempo, horrível. Horrível. Uma chance aos 41 minutos. Um chute a gol, na verdade, do Mateuzinho aos 41. Nem foi uma chance de gol. Uma pressão total do Cuiabá. Uma chance de gol. Uma chance não, um chute ao gol, que gerou um escanteio. Segundo tempo, o Ceará chega um pouco ali ao gol. Mas o primeiro tempo foi terrível. Gente, foi passageiro da agonia. A gente não conseguia atacar, a gente não conseguia jogar. Claro, pressão do adversário, jogando em casa, o adversário que não venceu ainda. Acho que foi pro 4º ou 5º jogo sem vencer, sem fazer gols. Mas a gente tinha time para fazer um futebol diferente. Claro que a vitória é válida, mas a gente tem que falar das coisas que aconteceram durante o jogo. Segundo tempo, um pouco mais de ação. Mas nada tão assim gritante que mudasse assim de forma radical o que o primeiro tempo foi. O destaque do segundo tempo, gente, começa com esse cara que tá aqui do lado de cá, do Richard. Esse é o destaque principal. Pega um pênalti quando tava 0-0. Aí, as substituições em lances isolados, não é que a gente teve volume de jogo depois das substituições. Em lances isolados, numa movimentação tática de você colocar o Alano mais próximo ao gol, você vem com o Fernandinho e o Wendel, e o Fernandinho, hora criticado, entrou no segundo tempo, faz uma bela jogada, toca no Wendel, dá belo passe pro Alano fazer o gol. No segundo tempo, jogada pelo lado esquerdo, toque para dentro da área, corta a luz de Wendel, Alano faz o segundo gol. Pisando mais na área, não jogando tanto atrás dos atacantes. 2-0. Antes do 2-0, pênalti definido pelo Richard. 2-0, outro pênalti do Luiz Otávio. Pênalti infantil. Todos os dois foram infantis. Quem tá lá de novo? Richard.
defende, no rebote, defende de novo. Esse gol poderia deixar o Cuiabá mais animado para vir para cima tentar o empate. E ainda aos 51, para deixar o placar zerado, uma forte cabeça, um desvio de cabeça da nossa defesa. Richard novamente faz uma bela defesa. Parabéns, Richard. Agora, tem um clássico rei contra o Fortaleza na Copa do Nordeste. E no final a gente vai falar aqui a classificação e o próximo jogo na Série B. Mas no meio de semana tem clássico rei na Copa do Nordeste. Falando em clássico rei, a gente já muda o jogo para Fortaleza e Juventude jogando em casa. Velho, a gente consegue chegar logo um gol ali no início, numa marcação alta, né? Só que o Luiz Fernando, ele tava com o pé dentro da área e acabou sendo anulado, muito bem anulado o gol, né? O Fortaleza que chegava com muita imposição física, bola parada, tem ali também a Mailton dependência, essa bola parada com o Mailton muito forte, esse lado direito com o Mailton é muito forte, e em uma dessas jogadas sai o pênalti, muito bem marcado, por sinal. Quem vai lá é Mailton e pau. Faz o gol 1-0, Lion. Ainda no final do jogo, uma jogada que o Rian não desiste, tá ele aí, né, comemorando o gol. O Rian não desiste, vai para cima, o zagueiro, né, em Nárnia, ainda bem. O zagueiro em Nárnia dá um mole ali, o Rian rouba a bola, vai para cima, dá um belo corte, bate chapado, 2-0, garantiu o resultado, tranquilidade. Só que no segundo tempo, 4 minutos, pau, gol de cabeça. Rapaz, para quem tá pressionado, 2-0, você já começa o segundo tempo tomando um gol. Rapaz, sentiu o gol demais o Fortaleza. 15 minutos. Não é isso, gente? Tá aqui. Foi, tá aqui no meu rascunho. Meu rascunho é um negócio de louco. 15 minutos. Novamente chega ali o Juventude com quase gols. Quase gols ali, que teve a intervenção do goleiro. Dá os 6 e os 15, é isso mesmo. 6 e os 15. Ali quase sai o empate. Novamente ali, só conseguimos chegar ao gol aos 26 minutos. Novamente ali, o Mailton assiste Luiz Fernando ali, só que o gol não sai. Né? Uma assistência do Mailton, uma intervenção do Luiz Fernando. Aí tivemos aqui, ó, um contra-ataque desperdiçado. Com o Vitinho, que mete de 3 dedos errado. E aí, no 50 minutos ali, né, devido a uma bola desperdiçada, um quase gol e uma bela defesa do nosso goleiro. No contexto geral, né, ainda teve um chute ali no início do jogo ali para fora. No contexto geral, o gol foi um banho de água fria que prejudicou muito o Fortaleza durante o jogo, durante o segundo tempo. Prejudicou na forma que sentiu muito o jogo, né? Teve uma perda psicológica nesse momento aí do gol. E a gente passou aperto ali no 6, no 15, 28 minutos, né? Com quase o final de jogo ali, desperdiçamos um contra-ataque 2-1 e quase tomamos o gol de empate, uma bela defesa do goleiro. Então, a gente precisa aumentar o nível de concentração. E no ataque, a gente não pode. A gente perdeu 2 contra-ataques no segundo tempo, que poderia ter definido o jogo. Então, não pode lá o Luiz Fernando, Vitinho, galera do ataque, Pochettino. Porra, não pode. Perder a oportunidade jogando em casa, num campeonato tão difícil. Eu não tô falando nem jogar bem, jogar mal. Fortaleza jogou o jogo dele, o jogo que o Carpini propõe. A gente não vai ver, assim, atuações maravilhosas. É o jogo do Carpini, é o jogo que eu enxergo do Carpini.
do Juventude, do Vitória, do São Paulo, do Água Santa. É o jogo dele que eu enxergo. Mas é um jogo de muita posição física, um jogo que ele deixa competitivo. Agora, depois que a gente bota 2-0, a gente não pode deixar um buraco no meio de campo. A gente não pode deixar jogador no 1 contra 1. Essa marcação tem que ser mais intensa. E na hora de esse contra-ataque entrar, aí bota a culpa no Carpini, mas o cara vai no 2 contra 1. E mete 3 dedos errado pro coleguinha, pô. 2-1, próximo jogo contra o Ceará, Copa do Nordeste. No final a gente vai trazer os jogos da Série B que o Fortaleza vai enfrentar. Trazer a classificação também. Vamos lá. Aí, papai, vem esse cara aqui, ó. Nunca, claro que a gente não deseja a contusão de ninguém, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas no caso do Zé Roberto, ele ter se machucado no jogo passado, contra o Vila Nova, né? O Perotti entra, faz o gol do empate. Aí o Perotti começa como titular. Porque às vezes um técnico interino, ele não tem coragem de sacar um possível titular. Só que a contusão do Zé, que não vinha jogando bem, o Perotti entra recém-contratado, salvo engano, foi a última contratação. Não sei se foi ele ou o Madison, mas foi uma das últimas contratações. Perotti entra, faz o gol, o Perotti é titular e faz o gol da vitória. Essa partida, tá no rascunho de cá, minhas anotações. Tá aqui. Nessa partida, o Sport que inicia com um pouco de dificuldade de sair trabalhando essa bola de trás, mas com um jogo pelas laterais muito forte, com o Filipinho e o Augusto Pucci, que logo depois sai o gol numa jogada do Augusto Pucci, o gol da virada. Então, com esse jogo pelas laterais muito forte, o Sport cria chances de gol ali no início do jogo. Mesmo com essa dificuldade de vir com essa bola trabalhada de lá de trás. Mas quando os laterais do Sport apareciam, tanto o Filipinho quanto o Augusto Pucci, jogadas eram criadas, chances eram criadas. E nenhuma dessas jogadas pelas pontas sai até o gol do Sport. Sai até o gol do Sport, né? Como eu falei aqui. Só que o que antecede esse gol é o gol do Londrina. Que nós estávamos melhor em campo, fazíamos uma partida melhor, mesmo com um pouco de dificuldade de sair com essa bola trabalhada, mas fazíamos uma partida melhor, criávamos mais oportunidade de gol. O Londrina só tinha dado um chute ao gol com camisa 8. Só que numa falha, duas falhas individuais. Duas falhas individuais. Uma do Zé Marcos. Depois da saída de bola errada do Zé Marcos, para mim, era um chute que não foi um chute forte, mas ele poderia direcionar o rebote para o lado. Para mim, era um chute que dava para encaixar. Me corrija se eu estiver errado. Então, teve a falha do Zé Marcos, que fez com que esse rebote acontecesse, mas eu acho que no rebote, o Thiago Couto poderia segurar aquela bola ou espalmar mais para longe, com mais força. Sai o gol do Londrina no rebote, Bruno Santos, artilheiro da competição, matador. E esse gol fez o Sport sentir muito no primeiro tempo. E o Londrina começa a acumular chances perdidas. Começa a se impor no jogo. Começa a chegar mais à frente. E o Sport sem conseguir chegar mais à frente, sem conseguir atacar o Londrina. Começa o segundo tempo e o Sport melhor, se impondo mais no jogo. E o Barleta já vinha fazendo uma boa partida. Do primeiro tempo,
e também no segundo tempo, que ele começa uma jogada individual ali pelo lado esquerdo, cruza na área, pênalti muito bem marcado. O zagueiro realmente ele levanta a mão ali, faz o pênalti, o Christian Barleta vai lá, bate, faz o gol. O Sport continua em cima, o Londrina com poucas oportunidades, o Sport fazendo uma bela partida no segundo tempo, com os laterais aparecendo muito, Filipinho, o Augusto Pucci aparecendo, o Sport criando boas oportunidades de gol. Aí vem uma jogada do bom lateral Augusto Pucci e numa boa movimentação do Perotti, que ataca espaço, o Pucci mete essa bola, cortando a defesa, domina, bate cruzado, sem muita força, tirando do goleiro, 2-1 Sport, 5 pontos, invicto, 4 pontos com o interino. A pergunta que não quer calar, mantém o interino ou contrata? Eu quero que o torcedor do Sport responda nesse vídeo aí. Mantém ou contrata? Aí, pai, aí é o que eu quero saber do torcedor do Sport. Né? Próximo jogo do Sport é contra o Retrô, quarta-feira. No final, eu vou falar aqui na próxima rodada do Brasileirão, Série B. E para resumir aqui um pouco, finalizando a Série B, Novo Horizontino, CRB, o CRB segue sem vencer. Fez no primeiro tempo que você trocado, chumbo trocado, eu até achei um pouco o CRB melhor no primeiro tempo, com o Dadá, Belmonte, com o Bádio, Mikael achando com 0 oportunidades. Não foi negócio de bem melhor, não. Foi um jogo mais morno no primeiro tempo. No segundo tempo, um monólogo. Quando o Novo Horizontino desloca Rômulo para jogar centralizado, desbanca a marcação total do CRB, que não consegue marcar o Rômulo, os volantes em Nárnia. EAD, marcação EAD dos volantes. Rômulo acaba com o jogo. A gente não perdeu por causa de Albino e por causa da deficiência técnica dos atacantes do Novo Horizontino. Em um lance isolado, que aí entra a individualidade dos nossos atletas, porque o conjunto não jogou no segundo tempo. O conjunto não jogou, nem marcando, nem atacando. Aí vem a individualidade, aí vem o talento de um lançamento do Hereda, que consegue colocar no 1 contra 1 a falha do Novo Horizontino, estava ganhando e com a marcação tão alta daquele jeito, o time saiu, né? Problema deles. Dadá Belmonte ganha na corrida pro Castrilhol, dribla o goleiro e faz um belo gol 1-1. Jogou mal, o segundo tempo péssimo. Segue sem vencer e a gente vai mostrar aqui a classificação. Precisa melhorar. Barroca, vai brigar para não cair? O time estava tão bem. CRB que vai enfrentar o Asa na Copa do Nordeste, reviver a final a qual o CRB foi pentacampeão, se tornou pentacampeão alagoano contra o Asa pela Copa do Nordeste. E agora a gente vai mostrar a classificação e os próximos jogos. Pronto, ficou assim. Ó. Avaí liderando com 7 pontos, invicto, 2 vitórias, 1 empate. Operário vem em segundo, esse é o G2. No G6 vem Botafogo de São Paulo, surpreendente, já perdeu um aqui, né? Eu acho que ele vai descer mais. Náutico, 2 vitórias seguidas, 6 pontos. O Náutico que venceu em casa, venceu bem, né? É mais um nordestino vencendo. Ceará, 5 pontos. Náutico bem, venceu em casa, 6 pontos, gol do Vinícius, né? Ceará, 5 pontos, está ali no G5 e o Vila Nova fecha o G5. Logo atrás vem o Atlético, vem o Sport, que pode entrar no G5 no próximo jogo. O Goiás, que tem um jogo a menos contra o Criciúma, pode tomar posições aqui. E o Londrina vem em 10º.
Aqui eu botei o G9 com os 10 últimos. Criciúma, São Bernardo, Fortaleza e CRB. Abre o olho, CRB, 2 pontos em 3 jogos. Novo Horizontino, onde muita gente tinha uma esperança de um campeonato melhor. Ponte Preta, América Mineiro, Juventude, que é um outro, aqui o negócio que tá tampando aqui. Cadê? Tampando aqui o banner. O banner tá tampando. Deixa eu tirar o banner aqui. Pera aí. Ah, outro Atlético. Eita, Atlético Goianiense. Menino, o Atlético Goianiense tá na misericórdia. Viu? Próximos jogos: Criciúma e Botafogo de São Paulo, no Heriberto Russo, no Alfredo Jaconi, Juventude Goiás, no Lucarelli, Ponte Preta e Vila Nova. Aí, esse nos interessa, a Ilha do Retiro lotada, com certeza, 18 horas, sábado, contra o Avaí, contra o líder. Vale a liderança, né? Se a gente ganhar, dependendo da combinação. Ceará e Náutico, clássico nordestino. Eita, esse vai pegar fogo. Sábado, 8h30, no Castelão. São Bernardo, no 1º de maio, contra o Fortaleza. É a hora da redenção, Fortaleza. Vencer mais um. América e Novo Horizontino. Operário e Cuiabá. CRB Atlético em casa no Repelé. O CRB é a hora da primeira vitória, viu? Pelo amor de Deus. E Atlético Goianiense e Londrina no Antônio Ascioli. Essa é a próxima rodada da Série B, 4ª rodada. E aí, torcedor, gostou? Deixa o like, ativa as notificações e ajuda o canal a crescer. Aqui no NFC, o Norte e o Nordeste está sempre em primeiro lugar. Fui!